Reflexão elaborada na manhã de 2 de setembro de 2022. A promessa de Deus e a fé que vai além das limitações humanas. Gênesis 17:17. Abraão caiu com o rosto em terra e riu, e pensou: poderei ter um filho aos 100 anos? E Sara, com 90 anos, poderá ter um filho? Gênesis 17:17. Você já se sentiu desafiado ao crer em algo que parece impossível? Em Gênesis 17:17, vemos a reação de Abraão ao receber uma promessa de Deus que parecia totalmente além de suas capacidades humanas. Ele ri, questiona e, como qualquer ser humano, se vê diante de suas próprias limitações. Mas o que Deus faz? Ele responde com uma fidelidade que vai além do que podemos compreender. Neste vídeo faremos uma reflexão do que a história de Abraão pode ensinar sobre confiar em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. Fique comigo até o final, pois esse vídeo fortalecerá a sua fé. O capítulo 17 de Gênesis nos traz uma das promessas mais grandiosas de Deus na história de Abraão. Deus aparece a Abraão e faz um pacto eterno com ele, prometendo-lhe que será o pai de uma grande nação. Porém, em um momento de dúvida e incredulidade, Abraão, ao ouvir a promessa de Deus que ele e sua esposa Sara teriam um filho, não consegue conter uma reação humana muito natural. Ele ri. Essa reação de Abraão é reveladora. Ele já era um homem idoso, com 99 anos, e Sara, sua esposa, estava com 90 anos. Humanamente falando, era impossível conceber um filho nessa idade. Então, qual é a lição que podemos tirar dessa passagem? Vamos explorar esse momento e ver como Deus nos ensina sobre a fé, as promessas dele e a nossa limitação diante de sua infinita capacidade. No capítulo 17, Deus aparece a Abraão e reafirma sua promessa de que ele será o pai de muitas nações. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, significando pai de muitas nações, e faz uma aliança com ele, prometendo que sua descendência será uma grande nação. Além disso, Deus promete que Sara, apesar de idade avançada, será mãe de um filho que dará continuidade à promessa. Este pacto com Abraão é uma das bases da fé cristã, pois Deus estabelece um compromisso com ele que transcende as limitações humanas. Porém, quando Abraão ouve essa promessa, ele ri. Isso revela que, embora Abraão fosse um homem de fé, ele também era humano e, como nós, se deparava com limites em sua própria compreensão e existência. Abraão, aos 99 anos, com uma esposa de 90 anos, pensou: será possível? Como isso pode acontecer? Ele não duvida de Deus, mas se vê diante de uma realidade impossível. A incredulidade de Abraão não vem de uma rejeição direta da palavra de Deus, mas da incapacidade humana de entender como algo tão grandioso pode ser cumprido em uma condição tão improvável. Muitas vezes, nós também nos deparamos com situações em que as promessas de Deus parecem impossíveis. Como podemos acreditar que algo vai acontecer quando as circunstâncias ao nosso redor dizem o contrário? Abraão tinha fé em Deus, mas também estava lidando com sua própria limitação humana de entender como aquilo seria possível. Às vezes, Deus nos faz promessas em nossas vidas que parecem impossíveis ou muito distantes de nossa realidade. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse prometido algo que está além da sua capacidade de ver ou entender? Abraão nos ensina que, mesmo diante das dúvidas humanas, devemos confiar que Deus é capaz de cumprir o que ele promete, mesmo que os nossos olhos não possam enxergar como isso será possível. Deus não repreende Abraão por sua reação. Ao contrário, ele reafirma sua promessa. Quando Abraão ri, Deus responde de forma firme e clara: sim, de fato, Sara terá um filho. Mesmo que Abraão tenha duvidado, Deus permanece fiel à sua palavra. Ele não faz promessas que ele não possa cumprir, e nada é impossível para ele. Deus nos mostra
através dessa interação que a nossa fé muitas vezes é limitada pelas nossas próprias percepções humanas. Contudo, ele é maior do que qualquer limitação, mesmo quando os nossos corações vacilam e as nossas mentes questionam. Deus não muda suas promessas. Ele permanece fiel e capaz de fazer o impossível acontecer. Em sua caminhada de fé, você pode estar diante de situações onde sua visão humana limita a sua confiança nas promessas de Deus. Lembre-se de que Deus é fiel e que a sua palavra jamais falha. O que para nós parece impossível, para Deus é perfeitamente possível. Não permita que as circunstâncias atuais ofusquem a grandeza das promessas dele para a sua vida. A fé de Abraão não era perfeita. Ele duvidou, riu e questionou. No entanto, a Bíblia nos diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus, Tiago 2:23, e que a sua fé foi considerada justiça. A fé de Abraão não era uma fé cega ou sem perguntas, mas uma fé que, apesar das dúvidas, confiava em um Deus que podia fazer o impossível acontecer. Deus não espera que tenhamos uma fé perfeita. Ele quer que tenhamos uma fé sincera, uma fé que, mesmo diante das dificuldades e limitações, se volta para Ele com confiança de que Ele é capaz de cumprir o que prometeu. Se você está passando por momentos de dúvida e questionamento, saiba que Deus conhece o seu coração. O importante não é a perfeição da sua fé, mas a disposição de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos como Ele pode operar. A fé verdadeira é aquela que, mesmo nas dificuldades, se mantém firme no Deus que é fiel. Gênesis 17:17 nos ensina que, mesmo quando duvidamos, Deus permanece fiel. Abraão, em sua limitação humana, deu risada diante da promessa, mas Deus não desistiu de cumprir o que ele havia prometido. Ele é fiel para cumprir as suas promessas, independentemente das circunstâncias. Que possamos, como Abraão, aprender a confiar em Deus, mesmo quando as nossas limitações humanas nos fazem questionar o impossível. A promessa de Deus para as nossas vidas é fiel e no seu tempo perfeito ele cumprirá tudo o que prometeu. Façamos agora uma oração final. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por suas promessas que nunca falham. Como Abraão, muitas vezes nos vemos diante de situações em que a nossa fé vacila e as nossas limitações humanas nos fazem questionar o seu poder. Mas queremos, Senhor, confiar que Tu és fiel para cumprir o que prometeste, mesmo quando não entendemos como. Queremos crer que o Senhor é capaz de fazer o impossível acontecer. Fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos andar em confiança nas Tuas promessas, mesmo diante das dificuldades. Que assim como Abraão, possamos ser conhecidos como homens e mulheres de fé, que confiam no Deus que é fiel a todas as suas palavras. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe esse material e siga o nosso canal, pois assim você estará cumprindo o mandamento de Jesus que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém.